trabalha bastante tem que descansar. Porque esses 2 dias para cá tem sido um dia de muita restauração de Deus no meu braço. E não é por outra coisa, é por causa desses que tudo que eu faço uma coisinha, pode deixar aí. E aí já coloco para descansar, porque é esse repouso aqui que faz com que os ligamentos, as juntas, a junta do cabeçote volte ao normal aqui, né? O carro volta a andar de novo. Queridos, hoje eu quero falar com você sobre algo que vai ajudar você na dinâmica do trabalho da igreja. E é muito importante que você tome nota. Depois, as pessoas que fazem visitas, principalmente os irmãos que fazem as visitas, é bom ter esse PowerPoint para poder usar tanto essa imagem que vai estar sendo filmada agora, como o PowerPoint para o seu aprendizado. Todos os domingos que eu estou vindo pregar, ofereço ou para a liderança ou para a igreja, tanto o vídeo como o PowerPoint. Para quê? Para que você reveja. Cada vez que você rever, você vai aprender. A última vez, a mensagem que eu trouxe era de suma importância para este tempo, este mês. Se você esqueceu ela, você precisa revê-la de novo, para que você possa cumprir o propósito que você traçou com Deus este mês. Entendeu? Vocês fizeram um propósito com Deus este mês. Então, a Bíblia diz que se você fizer um propósito e não cumprir, é melhor que você nem faça. Vocês estão entendendo? Então, para que você não esqueça, você rever de novo, está lá no YouTube da igreja, e rever aquilo que é falado, no grupo vai ser comentado isso também, para que você reveja e releia, faça uma releitura e avalie como está sendo o seu progresso na igreja, tá certo? E hoje eu quero falar com você sobre a questão de apresentar Jesus através dos evangelhos. Hoje vocês vão aprender tanto sobre os evangelhos, como aprender sobre a apresentação de Jesus às pessoas que não creem. Nós devemos sempre ser gratos. Deixa eu só ligar aqui. Nós devemos ser sempre gratos a Deus pelos evangelistas que Deus colocou para que nós tivéssemos conhecimento da vida de Jesus. Quem são os evangelistas? São os autores dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, são os 4 primeiros livros do Evangelho, são os livros dos evangelistas. Atos, ele é tido como um livro histórico, né? Um livro histórico. Mas essa semana eu estava vendo uma aula de um teólogo que eu estudo bastante, as aulas dele, e ele citou uma coisa muito interessante. Os evangelhos, eles falam de Jesus, e Atos também fala de Jesus. O capítulo 1 de Atos começa com Jesus dando a comissão aos seus discípulos, né? Então, o Atos chega a ser um evangelho extenso aos apóstolos, aos seus discípulos. Desses 4 escritores evangelistas, nós temos 2 que não eram discípulos de Jesus. Quem eram? Lucas e Marcos. Muito bem, Benjamin. Lucas e Marcos não eram discípulos de Jesus, né? O Lucas, ele é da geração já do apóstolo Paulo, e o Marcos também. Há indícios de que Marcos esteve com Jesus, né? Mas
não no rol dos 12 discípulos de Jesus. Mas, por incrível que pareça, o primeiro a escrever sobre Jesus não foi nem Mateus e nem João, foi o Marcos. Foi o Marcos. Quando você acha que aparece a ideia de escrever? Porque quando a igreja explodiu, ali em Atos capítulo 2, o Espírito Santo encheu a igreja, eles começaram a evangelizando pessoas de Roma, da África, de tantos lugares. Quando vocês acham que passou na cabeça deles de escreverem? Quando é que a gente pensa em escrever algo sobre o que aconteceu com a vida da gente? Alguém tem alguma ideia? Sim, mas quando? Alguém sabe? Quando você pensa? É o quê? Né? Sim. Mas estava marcando ali a vida deles. Mas quando? Na época da vida deles? No começo, no meio, no fim? Como é que foi isso? Quando você pensa em escrever sobre a sua vida? No fim. Né? Por isso que os discípulos Mateus e João demoraram um pouco para escrever. Só o que é que aconteceu? Quando Marcos foi escrever, ele pescou no Mateus. Mateus não tinha terminado ainda, mas havia aquela troca de figurinha ali, né? O João já vinha escrevendo. Então pode prestar atenção que João escreve um evangelho totalmente diferenciado. Ele escreve coisas que não estavam em nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Pode prestar atenção. A história da mulher samaritana só está em João. A história de Nicodemos só está em João. Você pode prestar atenção. Não está nos outros evangelhos. Mas são histórias marcantes, né? E esses evangelistas escreveram, cada um numa perspectiva distinta, porque cada um tinha uma forma de ver. Até certas confusões quando a gente compara o texto de uma história com outra, por causa da percepção, entendeu? Cada um deles tinha um público específico também. Eles todos escreveram para as mesmas pessoas, com o mesmo objetivo? Não, tinha um alvo específico. Isso levava eles a abordarem aspectos diferentes da pessoa de Jesus. Então, quando a gente percebe isso que está escrito aí, cara, se eles escreveram para públicos diferentes, querendo mostrar um aspecto diferente de Jesus, então a gente tem que saber como é que é isso. Porque se eu não souber como é que é isso, eu vou achar que Mateus, Marcos, Lucas e João tem tudo o mesmo objetivo, tem tudo a mesma finalidade, e não é. Tem um porquê. Então, deixa eu trazer um gráfico para você, uma comparação entre os evangelhos. O evangelista Mateus, ele escreveu para os judeus, e quando ele escreveu para os judeus, ele queria apresentar Jesus Cristo como o rei, o grande rei. Quando você lê Mateus, você vai perceber isso. Aquela grande história do Herodes com o nascimento de Jesus de Mateus, né? A grande declaração do Tomé, rei meu e Deus meu. Vocês estão entendendo? Você perceber isso em todo o evangelho de Jesus. O próprio Pilatos perguntando para Jesus: tu és rei? Jesus diz: tu o dizes, né? Vocês estão entendendo? Aí você vai perceber a intenção do Mateus escrevendo sobre Jesus, querendo mostrar Jesus. Ele grifou
as partes onde Jesus é apresentado como o rei. Já o Mateus, Marcos, quem lembra do Marcos? Não é Marcos, irmão da Michele, não, né? Quem lembra do Marcos, escritor na Bíblia, que está lá em Atos? Quem lembra? O que o Marcos fazia? O Marcos viajava com Paulo, com Barnabé, né? Evangelizando. E era para onde? Para onde que eles iam? Para os gentios. Para os gentios, principalmente para o Império Romano. Vocês estão entendendo? Ele tem uma ideia. Eu vou escrever para as pessoas do Império Romano. E quem são as pessoas do Império Romano? São os que moram em Roma? Não. O Império Romano era toda aquela região da Itália, Roma, Éfeso, Turquia, Macedônia, tudo aquilo ali, Egito, tudo aquilo ali era colônia, era, como diz, conquistado pelo Império Romano. A ideia deles era terem uma só moeda, uma só língua, por isso que o grego era falado em Jerusalém. Não era porque eles falavam duas línguas, era um país que falava duas línguas. Não, é porque eles foram conquistados pelos romanos. E como um povo conquistado, tinha que aprender grego. A moeda, o denário era romano. O dinheiro que rodava na nação era romano. E o Marcos tem essa ideia. E qual é a ideia de mostrar Jesus ao Império Romano? Uma ideia de Jesus como servo. Mexeu bastante com a cabeça dos romanos isso. Porque para o romano se conquista trabalhando para o império. Está entendendo isso? Para o romano, o império é que vence. O Marcos, ele está mostrando Jesus, quem vence é o servo. Aí você vai ver passagens como: aquele que quer ser maior, que sirva o outro. Aquilo que eu fiz com vocês, né? Vocês têm que fazer com os outros também. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então você vai ver esse cenário no livro de Marcos. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou mostrando para vocês? Se você lê os evangelhos sem essa percepção, você vai achar que tudo é a mesma coisa. Não é. Tem uma ideia, tem um alvo, tem um público. Vocês estão entendendo? Aí vem um Lucas. O Lucas, que também já não é contemporâneo de Jesus naquela época, é contemporâneo do Paulo, é discípulo de Paulo. Aí ele também escreve por gentios, gregos, né? Ele está escrevendo por de fora. O Lucas foi uma das pessoas que ajudou Paulo a escrever. O Lucas foi uma das pessoas que foi o escritor de Atos. Ele começa escrevendo ali o final da história de Jesus com os discípulos, o começo da igreja, a história de Pedro e a história de Paulo, os três personagens principais que aparecem no livro, os três personagens de ícone, né? de grande visibilidade no livro de Atos, é Jesus, Pedro e Paulo. E aí vem Paulo com mais estrada, até mais escritos do que o próprio Pedro. E aí ele começa a apresentar Jesus como homem, o filho do homem. Você vai ver essas expressões no livro de Lucas. O filho do homem. Quando o filho do homem vier. Vocês estão entendendo? Aí no livro de Lucas que apresenta Jesus, a parábola do filho pródigo. Uma forma muito prática de mostrar Jesus,
muito semelhante ao pai perdoador, ao pai que restaura o filho, que vai atrás da ovelha perdida, um homem que é pastor das ovelhas. A ideia não é humanizar Jesus, preste atenção, é isso, não é humanizar Jesus, dizer que Jesus não é divino. A ideia é mostrar que Jesus era também homem. Vocês estão entendendo? Também homem. Então, quando a gente lê, percebendo essas nuances, esses objetivos, esse público-alvo, a gente já consegue ler diferente. Aí vem o João. O João, para mim, ele chuta o pau da barraca e faz voar as bandas. Porque ele tem a ideia não de escrever a um povo exclusivo, nem judeu, nem grego, nem romano. Ele escreve para todo mundo. A mensagem de João, ela é universal. Por que é que nós, quando falamos às pessoas, quando estão começando a aprender a palavra de Deus, a gente indica logo, comece pelo livro de João, porque ele vai fazer menos perguntas sobre por que Jesus falou isso dessa forma. Ah, não, é porque ele escreveu para os romanos. O Marcos escreveu para os romanos. Ah, por que ele falou assim, dessa forma? Ah, não, porque foi escrito aos gregos. Ah, por que ele falou disso? Porque foi escrito aos judeus. Aí no livro de João, a pessoa que lê João não vai fazer essas perguntas. Ela vai entender Jesus como o bom pastor. Ela vai entender logo. Ele vai entender logo a simbologia de Jesus como a videira verdadeira, que só está em João, né? Ela vai entender logo a hora que Jesus lava os pés dos discípulos, só está em João. Então, o objetivo de João é escrever a todos no mundo. E aí, olha como é que ele apresenta Jesus. Ele apresenta Jesus como Deus. Como Deus. Ele é divino. Vocês estão entendendo? O judeu, ele lê alguns, eu vejo que a boa parte deles leem os evangelhos, mas adivinha qual dos dois eles odeiam mais? Mateus, eles não querem que Jesus seja o rei dos judeus e não quer que Jesus seja Deus. Vocês estão entendendo? Se ele aceita, ele até aceita Jesus como servo, como homem, mas como Deus e rei, entendeu? Jamais. Por que é que eu e você temos que aprender isso? Pergunte para o seu irmão, por que a gente tem que aprender isso mesmo, hein? Pergunta boa, né? Você acha importante o que você está aprendendo? Você acha, Nazareno? Muitas vezes, Jesus é melhor conhecido como homem do que como Deus, né? A ênfase na humanidade de Cristo nos faz ter uma identificação de Cristo com as debilidades humanas. E às vezes é legal apresentar o livro de Lucas, mostrar Jesus mais humano, mais próximo, um Jesus que sente fome, que chora, né? Que pede ajuda aos discípulos, nascido de uma virgem, uma mãe que é criatura dele, né? Porém, é muito necessário que a gente conheça todos os aspectos de todas as funções descritas na Bíblia, tanto em Marcos, como em Mateus, como em Lucas, como em João. Nós temos que conhecer todos. Nós temos que conhecer os atributos de Deus, como Deus se apresenta em toda a Bíblia, né? Temos que entender Deus, o Senhor Jesus, como Deus, como homem, como Salvador, como servo, como profeta, como sacerdote, como é apresentado no livro de Hebreus, como rei,
como é apresentado no livro de Mateus. Nós temos que entender isso, nós temos que ler e perceber, poxa, está sendo apresentado Jesus aqui de uma forma muito especial. Vejamos como é que João mostrou a pessoa de Jesus. Vamos ver agora como é que João mostrou a pessoa de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. Olha o que diz. João capítulo 1, versículo 18 diz assim: ninguém, vamos ler juntos? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Quem é o Deus unigênito? Você está vendo a intenção do João aí? Né? O Deus unigênito, né? Que está junto ao Pai agora, tornou o Pai conhecido. Então a ideia do João é muito específica. Então, o Deus que é Espírito, eterno, invisível, real, está se tornando conhecido. Por isso que Jesus diz para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Você está querendo ver o Pai? Olha para mim, rapaz. Quem vê a mim, vê o Pai. Veja João 4, 24. Alguém leia, por favor? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso. Deus, como está dizendo aí, é Espírito. Tem como você ver um Espírito? Não. Um dia teve um cara que queria ver Deus. Quem foi? Moisés. O que Deus disse para ele? Não que você me vê, você certamente vai morrer, cara. Não tem como você me ver. Não tem como você me ver. Deus é Espírito. Deu? Aí tem o João 1,14. Leia aí, por favor. João 1,14. Aquele que é a palavra, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o verbo vivo de Deus, ele é a palavra viva de Deus. Eu falei esse versículo a vez passada, não foi? Que ele tabernaculou, ele habitou entre nós, ele andou entre nós, né? Aí tem 1 Timóteo 1,17. Alguém leia, por favor? 1 Timóteo 1,17. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso. Rei eterno, imortal. Tem uma parte aqui que eu acho maravilhosa. Deixa eu achar. Estou lendo, é 2 Timóteo. 1 Timóteo 1,17. Rei eterno, Deus único, imortal, invisível. Seja honra, glória para todos sempre. Amém. A doutrina mais confusa que nós temos dentro do cristianismo é a doutrina da Trindade. É tanto que essa palavra não existe na Bíblia. Ela veio a partir depois do século III, né? E traz confusão até hoje na cabeça do pessoal do Oriente Médio, né? Mas só que pela Bíblia, Deus é um só. E a Bíblia, nem o Senhor Jesus negou isso. Nem o Senhor Jesus negou isso. Deus é único. Deus é um só. Né? E Jesus, como Filho de Deus, né? Ele é como Deus. Ele é como Deus. Ele não é um subdeus, né?
mas ele é como Deus. Ele tem que, como dizer para o Benjamin, tem o meu DNA, né? E o Senhor Jesus tem o DNA do Pai, né? Assim como o Pai é santo, Jesus é santo. Assim como o Pai é onipresente, o Senhor Jesus também é. Assim como o Pai é todo poderoso, o Senhor Jesus também é. É incrível isso, é maravilhoso, é uma descoberta maravilhosa isso, quando Jesus diz isso: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E o Pai que deu. Mateus 1:23, veja comigo, Mateus 1:23. O que diz? Pode ler, quem achou? Olha o significado de um dos codinomes de Jesus, Emanuel. Quer dizer, Deus conosco. Por isso que Jesus está dizendo, o João diz que ele é unigênito, que tornou conhecido o Pai, porque ele é a manifestação de Deus conosco, presente. O que é maravilhoso em Jesus, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, é que a gente acha que os discípulos, as pessoas do tempo de Jesus, eram mais privilegiadas do que a gente, de ver os milagres de Jesus, de ver a multiplicação de pães. Jesus, eu já disse a vez passada que eu estive com vocês, que a experiência que vocês têm hoje é muito mais intensa, e que nós devemos aproveitá-la, porque Ele está agora em nós. Em nós. Aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram, se fazem coisas novas. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, esta esperança de conhecer o Senhor hoje é a prova de que Ele está conosco. O último versículo de Mateus, do capítulo 28, diz: eu estou convosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa e é uma realidade. Se Cristo, preste atenção que eu vou lhe dizer, se Cristo não estiver com o seu povo, com a sua igreja, não haverá salvação para ela. Precisa Ele estar para haver salvação. Precisa Ele estar para ser igreja de verdade. Vocês estão entendendo? Jesus se revela como filho de linhagem real e divina, para que o homem tenha acesso a Deus através dele. É através dele que nós temos o livre acesso a Deus. João 10:30, vamos voltar para o livro de João, vamos explorar o livro de João, já que estamos falando da divindade de Jesus. João capítulo 10, versículo 30, lê aí, Jeová, para a gente, deixa eu ouvir sua voz. Olha o que ele disse: eu e o Pai somos um. E não é uma palavra de otimismo, uma palavra de autoestima, uma palavra só de, nós somos uma equipe. Não é uma questão de ser uma equipe. Eles são um. Eles são um. E se você olhar João 14:6, vocês conhecem? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se você ver o versículo 9 desse mesmo capítulo, João capítulo 14, versículo 6, o que diz? O versículo 9. Olha,
Vocês estão entendendo? Talvez, preste atenção que eu vou lhe dizer, se você estivesse andando com Jesus, você ia fazer as mesmas questões, ia levantar as mesmas questões que Filipe. Está entendendo? As mesmas questões, por sua humanidade. Jesus tem que quebrar ali um paradigma mental humano, porque ele não tá, o Espírito Santo não está neles. É muito ali, ó, de ver, de crer no que está vendo. Aí Jesus vai dizer: rapaz, eu estou tanto tempo com você. Jesus estava dizendo assim, ó, eu estou mostrando para você, e você ainda não crê. Vocês estão entendendo? Você está todo tempo vendo. Eu fico preocupado com essa geração de hoje, que é uma geração que está muito parecida com o judeu daquela época. Mesmo vendo Deus curando, mesmo vendo Deus operando, ainda não crê. É muito semelhante. Vamos ver o João 3,18. Volte aí uns capítulos. João capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, se Cristo é divino, Ele e o Pai são um, isso tem implicâncias muito fortes para a nossa vida. Tem implicâncias poderosas para a igreja, tem implicâncias, tem questões muito sérias para aqueles que perecem lá fora. E nós temos que entender como é que isso se relaciona conosco na igreja e com as pessoas que estão no mundo. Porque, como a gente viu aqui, Cristo, como apresenta João, é Deus. Ele é como o Pai. E quem não crê nele será condenado. Ele não é um profeta. Porque se ele fosse um profeta, ele não falaria isso aí que ele falou agora, que está escrito. Vocês estão entendendo? Ele iria dizer que o Pai o condenaria. Não, é quem não crê nele será condenado. Então, eu trouxe esse pequeno gráfico aqui, para que você, até quando você receber ele no WhatsApp, você guarde ele, tire um print dele, deixe guardado no seu celular, para que você apresente Jesus de forma correta. As pessoas que, mesmo vendo Deus mudando a sua vida, mesmo ouvindo seu testemunho, mesmo vendo Deus operar na tua casa, suprir tuas necessidades, ela olha assim: foi coincidência, né? É sorte, entendeu? Sorte. É a coisa que eu mal ouvi nessa semana, nesses 15 dias. Rapaz, tu teve, foi sorte, viu? Mas rapaz, por que pareça, na hora que eu vi o ombro fora, o ombro estava bem aqui, né? Eu disse assim: oh, glória a Deus. Olha só. Porque eu entendi que tinha apenas deslocado, né? A quem vai dizer glória a Deus, gente? Quando o homem desloca, entendeu? Foi tanto que eu botei no lugar. O médico ficou assim, ó. Foi você que colocou, fui eu que coloquei no lugar. Mas ele foi, você fez um bom serviço. Ficou tudo certinho, quebrou nada. E eu só, glória, glória, glória. Entendeu? Então, se Cristo, hoje eu quero ser bem 8,80 com você nesse gráfico aqui, ó. Se Cristo é Deus, preste atenção. Como diz a palavra, ele tinha que viver uma vida perfeita, sem pecado.
Alguém acha pecado nele? Não. Ele é santo. E ele tinha condições, como uma pessoa perfeita, ser o sacrifício para salvar a minha vida e a vida de todos os pecadores. É ou não é? Então, se Cristo é Deus, ele é santo e é salvador dos pecadores. Ele, como Deus, ele tem poder para ser assim. Se Cristo é Deus, como diz a palavra, o versículo Nazareno leu, todo aquele que nele crê será salvo. E quem não crê nele está condenado. Ele tem poder para salvar as pessoas a partir da fé. Vocês estão entendendo? A partir do momento que a pessoa crê nele. E aí esse crer não é uma questão só de acreditar. É um dom de Deus que dá capacidade para que a pessoa creia. Por isso que pregamos. Estão entendendo? Por isso que pregamos para todas as pessoas. Para que eles possuam a capacidade e ter subsídio, conhecimento para crer. Ia perguntar? Pode perguntar. Não, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E ouvir a palavra. A fé verdadeira. Na verdade, eu vou ser até mais exclusivo do que o escrito de Paulo. Vou sintetizar ainda mais do que Paulo disse. O Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu não vou conseguir, preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês, hein? Eu não vou conseguir pregar Jesus com 1 Coríntios 13 que fala do amor. Preste atenção. Eu preguei 1 Coríntios 13 lá no grupo da Casa do Nazareno. Todo mundo achou bonito. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor de Deus. Se tu não, como diz assim, se tu não fez o rego, não puxou a manilha para os evangelhos, a pessoa vai ter uma conversão emocional por um texto lindo, que mexeu com suas emoções. Você está entendendo? Tem uma parte da Bíblia lá que fala que nem uma menina chegou lá na igreja uma vez e disse assim: eu ganhei a pessoa pregando sobre Davi e Golias. Me diga qual é o evangelho que tem Davi e Golias, gente. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a pessoa vai ser convertida através da anunciação de Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos. Está entendendo? De Atos, quando fala de Jesus. Então preciso conhecer. Por que eu estou falando da apresentação do Evangelho de Jesus, da apresentação de Jesus através dos Evangelhos? Porque é através dos Evangelhos que as pessoas vão saber, através de ti, você conhecendo, você vai saber, rapaz, então Jesus é assim. Porque a ideia, preste atenção no que eu vou dizer, a ideia que as pessoas têm de Jesus, ela é muito troncha, gente. Está entendendo? É um Jesus na visão do apóstolo não sei o que, da igreja tal. É um Jesus rigorosão, segundo a doutrina de uma igreja tal que se errar lá o pau quebra. É um Jesus que passa a mão na cabeça de todo mundo, porque o cara não precisa mais fazer nada, porque ele é predestinado. Vocês estão entendendo? Isso não é evangelho. O evangelho, ele tem cruz. Tome sua cruz e siga-me. O evangelho, ele tem renúncia diária. Tem ou não tem? Eu passo isso todo dia. Minhas renúncias diárias. Então, quando eu apresento Jesus como Deus, eu tenho que mostrar. Deixa eu passar aqui.
né? Quem crê nele vai ser salvo. E quando apresento Jesus, eu tenho que apresentar o Jesus dos evangelhos. O que eu tenho que apresentar sobre os evangelhos? A sua vida, morte, ressurreição, que ele morreu para nos salvar. Eu tenho que ser enfático nisso, que a morte de Jesus não foi uma morte heróica, teve um objetivo. É o objetivo que a gente fala sempre na ceia, da anunciação. Este é o sangue que será derramado em favor de vós, em favor de vocês. Então o evangelho é a apresentação de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Esse Jesus Deus que morreu, mas ele ressuscitou. Se ele tivesse ficado morto no túmulo, ele não era Deus. Vocês estão entendendo? Então, e esse Jesus que, segundo o texto que Nazana leu, quem não crê nele vai ser condenado. Então, e ele vai voltar como um juiz, um justo juiz. Então, todos nós iremos prestar contas com ele. Então, se Jesus é Deus, ele está dentro desse quadrante aí. Quem crê nele vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado. E quem vai julgar? Não sou eu. Preste atenção. Quem vai julgar é o próprio Jesus. Agora, ou Jesus é Deus, ou ele é isso aqui, ó. O mundo vê Jesus dessa forma aqui, ó. O mundo vê Jesus como um farsante. É assim ou não é? Falso. Ele viveu uma vida de camuflagem sobre os seus pecados. Eu ouvi isso, gente. Jesus viveu uma vida de camuflagem dos seus pecados. Agora fala para mim. Você consegue passar pelo menos 15 dias sem mostrar pecado nenhum da sua vida? Hein? Vivendo com o público, vivendo com o povo, hein? Mostrando-se perfeito, impecável. Alguém consegue? Por favor. Agora me diga, gente, Jesus com 33 anos e meio aqui na terra, dá para alguém não achar alguma coisa dele? Um povo que vivia assim, ó, em cima, fiscalizando Jesus todo o tempo, hein? Ele está comendo com pecadores, ele anda com pecadores, ele não guarda o sábado todo tempo. O pessoal, ó, um Big Brother em cima de Jesus todo o tempo, dava para escapar das câmeras escondidas? Fala para mim. Mas tem gente, acho que deve ter lama na cabeça, né, que acha que Jesus camuflou muito bem seus pecados, e que as pessoas que os escritores evangelistas ocultaram a vida errada de Jesus. É tanto que querem mostrar. Tem um escritor chamado um escritor doido aí que escreveu ele virou um livro, escreveu até filme, né? Jesus tinha um caso com a Maria Madalena, né? Então, quem não tem nada para inventar, fica inventando coisas sobre a vida de Jesus. Tem gente que vê e acredita, né? Então, aí as pessoas acreditam dessa forma. Se ele é um farsante, crer nele é inútil. Para que eu vou crer nele? É uma perca de tempo crer em Jesus. E aí, ele morreu lá naquela cruz, mas como ele morreu, porque ele era masoquista. Ele gostava de uns pregos pregados assim no pulso, uma coroa de espinho, umas chicotadas de umas chicotes com ferro na ponta, com chumbo. Ele gostava de sofrer. Uma lança enfiada nas costelas, ele gostava disso. Agora fala para mim, gente. Eu imagino dessa forma: se Jesus fosse um farsante, na primeira chicotada, que rasgasse logo as costas, não, menina, conversa, tu foi só chaveco, não, apaga tudo que eu disse. E por que Jesus sofreu até a morte como uma ovelha muda?
porque ele sabia para que ele veio. Ele tinha um propósito. Quando Pedro tentou tirar Jesus da rota da cruz, o que Jesus disse para ele? Você está sendo para mim como pedra de tropeço. Você não pode ficar atrapalhando o meu caminho. Eu não te chamei para ser isso, pedra de tropeço. Vocês estão entendendo? Então, quando uma pessoa não crê em Jesus, ele acha que não há salvação para ninguém na humanidade. Nem para ele, nem para ninguém. Aí você diz assim, ó, olha, não, Jesus quer te salvar do inferno. Aí ele vai dizer assim, que inferno? Aí diz logo, o inferno é aqui na terra, né? Já está sofrendo muito, né? Às vezes eu encontro os crentes dizendo isso, né? Essas besteiras, né? Não tem inferno. E você sabe de onde é que veio essa ideia de não ter inferno? Do judaísmo. Você sabia que o judeu não crê que há o inferno? Então, você sabe por que eles odiavam tanto Jesus? Que Jesus dizia assim, ó, ai de vós, fariseus, vocês nem vão para o céu, nem deixa que aqueles que querem ir lá. O inferno está preparado para vocês. Que inferno, rapaz! A gente é povo escolhido de Deus, não vai para o inferno, não. Isso, ó, mexia com as catracas da cabeça do judeu, porque ele não crê no inferno. Ele não crê que há o inferno, ele crê que Deus vai salvar todo mundo. É um absurdo. Porque se o inferno não existe, Jesus acabou de cometer um pecado ao falar que pessoas irão ao inferno, que existe a porta larga que leva para a perdição. Para que Jesus quer nos salvar, queridos? Esse gráfico é importante que passou para nós apresentarmos Jesus, porque as pessoas veem Jesus como farsante, nós vemos Jesus como Deus Salvador. Diga. Judeu. Eles não creem que Jesus é o Salvador da vida deles. Está entendendo? Eles têm uma promessa, que nem nós temos na palavra de Deus, de que viria um Salvador. Quando Jesus veio e falou com aqueles discípulos, eles se converteram, e a Bíblia diz assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Esses seus que ele está falando é o povo judeu. Está entendendo? Não houve essa multidão de conversões entre o povo judeu. A maior parte deles não creu em Jesus. Está entendendo? E aí o que aconteceu? A mensagem do Evangelho, quando saiu de Jerusalém, explodiu no mundo. E muitas pessoas creram, chegou até a minha vida e chegou até a sua, nessa geração. Só que na cabeça deles, Jesus não era o Salvador que a palavra de Deus tinha prometido. Por quê? Nasceu no pior lugar que era para nascer, Nazaré. É como dizer assim, nasceu lá no final da Jurema. Entendeu? Mas era de Nazaré, né? Criado em Nazaré. Né? Pobre. Né? Pobre. Né? A mãe engravidou, o pai não era o pai. Né? O pai não era o pai. Aí todo mundo olhava assim, essa história está mal contada. Né? Aí ele vem, realiza milagres, é uma boa pessoa, eles consideram como um dos profetas, como se fosse João Batista, né? Um escriba, um mestre, na verdade, né? E aí, mas não considera Jesus como Salvador, porque para eles Jesus tinha que vir
com um exército de anjos, acabando com o Império Romano, está entendendo? Botando para quebrar. Aí Jesus vem dizendo que o reino dele é perdoar os seus inimigos. O judeu, ó, entendeu? Perdoar inimigo. Hoje está acontecendo um acordo de paz entre Israel e Palestina. Para eles terem esse acordo de paz, nossa, é um monte de negociação. Para ter um acordo de paz, para entregar alguns reféns, ter uns dias de sem briga. Porque o judeu ele é vingativo. Lê na Bíblia as histórias, você vai ver que ele é vingativo. Entendeu? Tem negócio de perdoar. Tem que perdoar, como é que vai amar? Como é que vai ganhar? Como é que vai vencer? Não é um povo tão perdoador, mesmo sendo um povo escolhido de Deus. Entendeu? Você anda no ônibus lá em Jerusalém, você vê umas coisas que você só vê dentro de uma favela cheia de facção, né? Aí você vê um adolescente que nem o Benjamin aqui, com a arma, é soldado lá, entendeu? Você vê as pessoas armadas, é um negócio sério lá, é tenso, porque é um povo preparado para briga mesmo, para o combate, porque eles vivem numa tensão grande. Vocês estão entendendo? Então, eles não creem em Jesus até hoje. E depois que a Igreja Católica invadiu, você vai assistir um filme chamado A Cruzada, já assistiu? Assista o filme A Cruzada, você vai entender o que eu estou dizendo. Depois que a Igreja Católica Romana, de Roma, invadiu Jerusalém, entendeu? Tomando posse de tudo, reinando lá, aquilo ali ficou traumatizado na cabeça do judeu, que o cristianismo é sinônimo de política, de poder, de dominação. Está entendendo? Então, para eles, o cristianismo e Roma ainda está muito unido. Entendeu? Igual na Idade Média, né? no século XVI. E não é mais. Né? Por que a gente tem que... Para que Jesus quer nos salvar? João 1:12. Vamos ler juntos? Aqui na tela, precisa abrir não, para não perder tempo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de... Jesus quer que a gente saiba que ele veio nos salvar para quê? Para quê? Para que todo aquele que nele crê se torne um filho de Deus. Todas as pessoas que creem em Jesus se tornarem filho de Deus. Aí diz assim, para que ele quer me salvar? Para te tornar filho de Deus. É maravilhoso. Jesus, ele não tem problema de chamar você para ser parte da família dele. Ele não é filho de Deus? E ele quer que você seja também filho de Deus. É preciso crer e receber Jesus. É preciso eu crer de todo o meu coração e receber com toda a minha fé que ele é o meu Salvador, que ele é Deus. Aí eu vejo lá em João 17, estamos estudando o livro de João 17:13, diz assim, vamos ver? Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste. Então, o que é vida eterna para Jesus? É conhecer a Deus e a Jesus. Por que eu preciso estudar os evangelhos? Porque eu preciso conhecer a Jesus. Se eu quiser conhecer só Deus, basta eu ler o Antigo Testamento. Concorda comigo? Mas por que eu tenho o Antigo e Novo Testamento? Porque o Antigo Testamento faz eu conhecer muito sobre Deus, e o Novo faz eu conhecer bastante sobre Jesus, e essa relação de Jesus com Deus. Não é que o Novo Testamento está presente só Jesus.
Apresenta Deus único e Jesus como seu Filho, o a quem Ele enviou para me salvar. Então, o que é que Jesus chama de vida eterna? Esse conhecimento, esta experiência. Porque quando a igreja começou a perder a vida do Espírito Santo, aprenda isso aqui rapidinho. Quando a igreja começou a perder a vida do Espírito Santo, porque a igreja perde a vida do Espírito Santo, entendeu? A igreja, quando chegou em 180 depois de Cristo, ela começou a perder a vivência espiritual. Quando Lutero foi ver a igreja do século XVI, né? Ali ele acho que ele olhou para aquilo ali e achou que era uma latrina, né? Latrina, muita porcaria, muita mentira, entendeu? Os padres saíam de suas igrejas, iam para os prostíbulos, na cara dura assim. Era um negócio terrível, é o fim do mundo mesmo. Então Lutero vê uma coisa que a gente precisa mudar isso aqui, retornar ao Evangelho, a essa tentativa. Aquela tentativa de Lutero, ele não queria sair da igreja católica para que acontecesse isso, ele queria que acontecesse dentro da igreja, porque na cabeça do Lutero, preste atenção, na cabeça do Lutero, a igreja católica era a igreja de Jesus. Só que a igreja de Jesus nunca esteve dentro de uma instituição. A igreja católica, presbiteriana, batista, ali é a igreja, certo? Não existe isso. Eu fico morrendo de medo quando a irmã tem. A minha igreja é a igreja verdadeira, que prega a palavra. Eu fico morrendo de medo. Porque nós não somos a igreja exclusiva que prega a palavra. Tem muitas outras que pregam a palavra. Vocês estão entendendo? Tem muitas outras que fazem isso. Então, vida eterna é conhecer a Cristo. Mas esse conhecer aí, não é o conhecer que surgiu depois que a igreja esfriou. Porque o conhecer depois que a igreja esfriou era conhecer de decorar versículo, de fazer teologia, de expor a palavra com uma boa retórica. Esse era o conhecer. Não tinha vida com Deus, mas se soubesse se apresentar bem, falar bem, conhecer a palavra, esse era o conhecer quando a igreja esfriou. O conhecer que está descrito aqui é o conhecer da linguagem que é usada em Portugal. Em português de Portugal, quando eles comem uma comida, eles falam assim, comida sabe. Aí, a primeira vez que eu escutei isso aqui, eu fiquei, como comida sabe? A gente sabe aqui, não é aqui, né? Né? A gente sabe aqui, não é aqui. Aí eles disseram assim, engano seu, a gente sabe aqui, se é doce, se é salgado, se é azedo. Aqui, experimentar é saber. Aí eu fiquei assim, é aí que está o conhecer da palavra, é o conhecer de experimentar, não é o de conhecimento, não é de decoreba de versículos, é o de experimentar. Eu tenho uma experiência com Jesus. Lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, tu é tão estudioso da palavra, conhece tanto, não consegue entender essas coisas tão simples que eu estou te dizendo. Por quê? Ele não tinha uma experiência viva com o Senhor. Era uma experiência teológica. Quantos estão entendendo, queridos? Por favor, me digam, por favor, se estão entendendo, senão eu vou pirar aqui na frente. Então, se você olhar para esse texto aqui, querido, é muito sério, esse conhecer, que te conheça. Vocês estão entendendo? O Senhor quer me salvar para me dar a eternidade.
Ele quer dar a eternidade a ti através de uma experiência com Deus. Uma experiência de pai com filho, de filho com seu pai. Como diz 1 João 5,12. Veja comigo. 1 João 5,12. Lê aí rapidinho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Não tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, é simples assim. Se eu tiver Cristo na minha vida, fé em Jesus, viu, Hilary? Se eu tiver fé em Jesus, eu terei vida eterna. Não é porque eu frequentei a igreja, é por causa da minha fé em Jesus. Por que eu me reúno como igreja? Por causa da minha fé em Jesus, que eu tenho junto com outras pessoas. Isso aquece a minha fé, edifica a minha fé. Agora pergunto para você, como igreja, o que é que Cristo quer de mim? O que Cristo quer de mim depois de uma mensagem dessa, hein, irmão? O que você acha? Pode responder. Sim. Pode responder essa pergunta. O que Cristo quer de você? Primeira coisa, Hilary, que Ele quer que você e eu creiamos no seu perdão e em sua salvação eterna. Tem salvação para nós, Hilary. Tem salvação para nós. Tem salvação para nós, Jeová. Olha que palavra maravilhosa. Não tinha, agora tem. Através de Jesus, quando eu creio nele, a salvação vem à minha vida. Ele é o meu Salvador. A salvação não é uma sensação, é uma pessoa que vem estar comigo. O que Deus quer de mim? Ele quer que eu creia nele e me entregue a ele de forma real, íntegra, inabalável. Porque crer em Jesus, porque achei bonito a mensagem, crer em Jesus porque eu gostei da música, isso não é crer. É crer quando eu escuto isso aqui, o Evangelho, que a salvação está nele, que ele é a minha salvação, que eu não posso viver sem ele, que se eu não crer nele eu serei condenado. Ele ressuscitou para que eu tenha vida. Esse é o Evangelho. O que Jesus quer de mim? O que Deus quer de mim? Deus quer que eu viva uma experiência real com Ele e com Deus Pai. Jesus quer isso de mim. Quer dar essa experiência. Não uma experiência de igreja, mas uma experiência com Ele a cada dia. A experiência de experimentá-lo, de orar a Ele, ter resposta das minhas orações, de vê-lo me livrando de todo o mal, cuidando da minha vida. Como filho, como filha. O que é que Jesus quer de mim? Ele quer que eu o conheça mais e mais a cada dia na minha semana. Não no domingo, toda semana. Em toda semana, conhecê-lo todos os dias. Todos os dias. Ele quer isso de mim. Queridos, e aí, o que você faz? Eu tenho que responder a isso aqui, essa expectativa de Deus. Ele lança a palavra. Vocês estão entendendo? Ele lança a palavra, como um semeador que lança a semente. A semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. E a terra? Somos nós.
Como é que eu vou receber essa mensagem? Como terra dura, que não entra? Terra seca, que cresce e logo morre? Como terra espinhosa, cheia de traumas, cheia de problema emocional, cheia de crises, que a palavra não entra por causa está cheia de coisa dentro de mim? Como é que eu vou receber essa palavra? Ou como terra boa? Não é? Ele não diz que você é bom. Presta atenção. Em nenhum instante a Bíblia diz que a pessoa tem que ser boa. É uma terra boa para receber a palavra. Às vezes a terra boa é a pior pessoa do mundo, querido, que está aberta para receber, que está acolhendo a palavra, que está crendo, que está colocando a sua fé. Isso é terra boa. Vocês estão entendendo? Então é isso que Jesus quer de mim, que eu experimente isso. Deixa eu terminar com o último slide. Vantagens para esse estudo que nós estamos fazendo hoje dos evangelhos. Quais são as vantagens? Alguém pode ter alguma ideia aí? Conhecer sobre o quê? Pronto. Quase que você disse tudo. Certinho, foi? Conhecer Jesus e a sua salvação. Você precisa conhecer dos evangelhos dessa forma que eu estou te ensinando aqui hoje, para conhecer sobre Jesus e a sua salvação. Segunda coisa, você precisa ter uma experiência real e atual com Deus. Se tua experiência com Deus é aquela que você viveu há 10 anos atrás, desculpa, morreu na fé, naufragou, afundou. Porque a experiência que eu preciso ter com Deus, ela precisa ser real e atual. Diga para o seu irmão, sua experiência com Deus precisa ser real e atual. Amém? Atual. Você ficar aí, vivendo de saudosismo, naquele tempo eu era crente, eu fazia isso, fazia aquilo. Já era, papocou. Como a gente diz quando solta pipa, hein? Bolou, papocou no pé da mão, né? Com jalo, né? Falhou a linha, perdeu com litro, exatamente. Vocês estão entendendo? Se você vive de experiência lá do tempo do Jeca, a experiência ela tem que ser hoje, real, atual, amém? Então, para isso é que eu preciso conhecer os evangelhos. Por que eu tenho que conhecer os evangelhos? Eu preciso ter conhecimento para apresentar Jesus aos que perecem. Você já disse isso para você? Eu não conheço muito bem para apresentar Jesus. Está aí, ó. Você vai ver esse vídeo de novo, e de novo, e vai olhar o PowerPoint. Quando você vê o vídeo e olhar o PowerPoint, né? Grava aí, ó. Grava aí, Eliane, grava aí, Nazareno. Desse jeito. Entendeu? Você vai ver, e aí vai dizer, voltou tudo, a fita vai variação. Quando volta, rebobina, né? Já sei. Não tem como dar errado. Só se você não olhar o vídeo de novo e não olhar o PowerPoint mais uma vez, para rever e apresentar Jesus. Vocês estão entendendo? Então, quando você... eu vou evangelizar e fazer visita na quarta-feira. Na terça-feira você revê de novo. Na segunda também. Então, eu vou apresentar de acordo com os evangelhos. Que eu apresentar do jeito que eu achava. Eu achava uma palavra bonita na Bíblia, eu acho que eu tinha que dizer para a pessoa, para o meu vizinho. Se enganou. Tem que apresentar o evangelho de Jesus. O evangelho é o poder da salvação de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação deles. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido. Espero que tenha lhe edificado. Espero que tenha falado com a sua vida. Porque
É dessa forma que precisamos estudar a palavra de Deus. Amém? Então você está vendo nesses dias que eu não estou trazendo tanto a mensagem, mas os estudos que falam as nossas vidas e que vão ser ferramentas para você trabalhar no grupo pequeno, na igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Primeira coisa que eu peço que você ore agora é por sua vida, para que você tenha uma experiência real com Jesus, não uma experiência com base na experiência dos outros, mas na tua experiência. Renadinho, Bernardo, com base na tua experiência com o Senhor, uma experiência de Deus como seu pai e você como filho, como filha dele. Outra coisa que você precisa orar é para que essa experiência sua com o Senhor venha fazer com que você tenha sede de conhecer mais e mais de sua palavra. Quanto mais você quer ter experiência, mais você quer dar a palavra. É na palavra que vamos adquirindo experiência. Porque nossas experiências, elas são basadas na palavra. Outra coisa que você precisa orar é para que esse conhecimento que você vai adquirir com essa experiência e com o estudo das Escrituras, você apresente Jesus aos que perecem. Ore a Deus. Diga: Senhor, eu quero saber o que dizer, saber apresentar o teu evangelho aos meus vizinhos, aos meus familiares. Venha agir, Senhor Deus, na minha vida. Venha agir na vida dos meus familiares. Que a minha experiência seja real e atual. Age na minha vida, Senhor Deus, age na vida da igreja, para a glória do teu nome. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado porque esse ano tem sido um ano de novas descobertas para a igreja, novas experiências. Que essas experiências venham ser vindas do Senhor a cada dia. Que a cada semana a igreja esteja, Deus, se movimentando através do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Senhor. Que o teu povo possa estar conhecendo mais o Senhor, de experiência, de conhecimento para a palavra, e possa apresentar isso a outras pessoas com veracidade, na realidade, mostrando que o Senhor não é assunto do passado, o Senhor é assunto de hoje e do amanhã, porque o Senhor foi, é e sempre será. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nesta manhã, neste lugar. Que o Senhor continue trabalhando na vida da igreja e, ó Deus, abençoando cada trabalho, cada grupo, cada visita, cada acompanhamento dos irmãos, que eles possam, Senhor Deus, estarem, ó Deus, vivenciando algo novo do Senhor em suas vidas. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como nós cantamos hoje, eu não posso ter um vinho novo em odre velho. Se eu me fechar para esse evangelho, eu não sou odre novo, sou um odre velho. Entendeu? Olha, Jesus ele aceita as pessoas de todas as faixas etárias, até os mais velhos, até as crianças. Mas tem uma coisa que ele faz em todas as pessoas de todas as faixas etárias: não deixa com que nada fique velho. Vocês estão entendendo? Olha como é que fala a palavra de Deus.
Aquele que está em Cristo é nova criatura. Olha como é que ele fala em Apocalipse: eis que eu faço nova todas as coisas. Olha como é que Jesus disse para o Nicodemos: você tem que nascer de novo. Então, percebe que ele está renovando. Aí se eu viver do passado, é porque eu não estou me renovando. Porque todo tempo, a Bíblia diz, o Paulo diz que estamos vivendo uma novidade de vida. É todo tempo uma experiência nova com o Senhor, com a sua palavra. Vamos para os avisos. Glória a Deus.